Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica, estreando hoje uma nova temporada. No programa de hoje, na coluna Mídia e Ciência, a gente vai falar sobre o julgamento do Código Florestal no Supremo Tribunal Federal e de como a ciência ficou longe dessa história. Esse é um Paideia especial para o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado na próxima quinta-feira, dia 8 de março. E por isso a nossa primeira entrevistada do ano é a professora Lúcia Williams, fundadora do Laboratório de Análise e Prevenção da Violência da UFSCar, o LAPREV, que há décadas colabora com estratégias de prevenção e combate à violência contra a mulher. Fique com a gente. Muito boa noite, é com muita felicidade, grande expectativa que a gente começa essa temporada 2018 do Paideia. A gente estava com saudade desse nosso encontro semanal com a cultura científica, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A Paideia continua indo ao ar todas as terças-feiras, mas em um novo horário, agora às 8 horas da noite, nas redes sociais e no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Já está comigo para apresentar essa nova temporada aqui do Paideia, a professora Adilson de Oliveira. Estou muito feliz da gente estar aqui de novo, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. É também um grande prazer estar de volta aqui no Paideia. Depois desse tempo, a gente fica com saudades, não é? Sem dúvida nenhuma. E nessa nova temporada, a gente fez algumas mudanças. O primeiro bloco do programa vai ser dedicado principalmente a uma rodada pelas principais ou por algumas das principais notícias de ciência e tecnologia da semana. E para esquentar, a gente começa com a coluna Mídia e Ciência. Nessa edição eu falo de como a mídia tem algumas funções sociais e entre elas está a de proporcionar canais de acesso à informação compreensível e relevante. E assim facilitar discussões informadas entre os diferentes atores sociais e a resolução das disputas. Mas nos últimos dias, na cobertura do julgamento do Código Florestal no STF, nenhum desses papéis foi bem desempenhado. Vamos lá saber por quê. Além de não informar, o discurso da mídia sobre o julgamento do Código Florestal no STF na última semana só fez acirrar o conflito entre ambientalistas e ruralistas, reforçando o maniqueísmo no discurso, como se ele fosse a única forma da gente olhar para o código. Mas vamos começar pela falta de informação. Mais uma vez, o que a gente viu foi um silêncio de meses, talvez até de anos, de repente substituído por uma avalanche de textos e uma cacofonia de vozes que, para quem não estava acompanhando o assunto bem de perto, não ajudaram a se aproximar. Foi difícil até a gente entender o que estava acontecendo. Que quase 6 anos depois da aprovação do novo código no Congresso, o Supremo ia julgar 4 ações de inconstitucionalidade, envolvendo cerca de 70% dos artigos do Código, e uma ação em defesa da sua constitucionalidade. Mais difícil ainda foi entender as questões que estavam em disputa. E, para quem se interessar, lá no site do LAB eu dou algumas dicas de leitura. Além da falta de informação, talvez mais importante seja o discurso que parece a narração de uma partida de futebol, ou melhor, de uma luta do UFC, por descrever sobretudo o cabo de guerra entre posições desenvolvimentistas e conservacionistas. Mas esse discurso, ao mesmo tempo, não apresenta de forma clara e transparente os interesses que estão por trás dos diferentes argumentos. E eu ouso dizer mais.
Os discursos da mídia tendem, em grande parte dos casos, para um dos lados, ao apresentarem possíveis mudanças no Código, principalmente como ameaças à produção agropecuária e a outros empreendimentos econômicos, e não como medidas importantes para a conservação dos recursos naturais. Nas notícias e principalmente nos vários textos opinativos, editoriais e colunas, a gente também encontra principalmente visões que são reducionistas, fragmentadoras, que falam do julgamento como se ele fosse única e exclusivamente uma questão econômica, ou ambiental, ou jurídica. Mas ele é tudo isso. E também é uma questão que diz respeito ao conhecimento científico que está disponível, que não é pouco. Mas a ciência anda mesmo em baixa, inclusive em parte da mídia. O Estadão, por exemplo, publicou um editorial afirmando ser irresponsabilidade o STF proceder como se estivesse debatendo academicamente uma teoria, sem maiores consequências práticas para a nação. Ou seja, sugerindo que os debates acadêmicos e as teorias que embasam e legitimam o conhecimento científico são fundamentalmente inúteis. Paralelamente, o Gilmar Mendes afirmou que posições da comunidade científica contrárias ao Código seriam um mero achismo, no que foi prontamente refutado por uma carta de repúdio da SBPC e da ABC. Mas cartas de repúdio não vão ser suficientes, mesmo que elas sejam necessárias. O Congresso Nacional, ainda em 2012, não levou em consideração o conhecimento científico para decidir sobre o Código. A mídia agora também não deu espaço para a ciência. E mesmo os pesquisadores, quando defendem a relevância das evidências científicas no processo de tomada de decisão, muitas vezes não se dão ao trabalho de explicar para o público essas evidências, pedindo quase que fé naquilo que eles estão dizendo. Felizmente, há algumas boas fontes de informação sobre o assunto que eu também indico lá no site. O julgamento do STF terminou no momento em que eu estava preparando essa coluna e ainda não havia análises claras. Mas eu recomendo que vocês acompanhem os resultados, que é importante dizer, não dizem respeito só a gente e ao Brasil de hoje, mas às futuras gerações. A gente tem um compromisso ético com essas futuras gerações. Por vários motivos, a gente vive um momento que é definidor desse futuro. E a gente não pode agir como se a gente não tivesse nada a ver com isso. A Amazônia pode estar a um passo do colapso. A Câmara dos Deputados logo deve olhar para uma outra legislação importante de licenciamento ambiental. Nada acabou. E por isso, eu espero que vocês façam boas leituras. Uma boa semana. Estamos de volta aqui no Paideia. Primeiro a gente fala aí, aproveita a mídia e ciência para falar dessa notícia que faz uns 15 dias, como eu digo na coluna, foi aparecendo devagarinho, de repente nos últimos dias eu nem dei conta de ler tudo. E a gente está gravando o programa na quinta, o julgamento terminou na quarta. Então, como eu disse, eu realmente ainda não tinha muitas análises. A gente já tem, uma das coisas que eu já pude perceber, uma má notícia que os cientistas e os ambientalistas estavam defendendo que fosse considerado não constitucional, inconstitucional, é a anistia a quem desmatou irregularmente antes de 2008. Então, isso foi a única coisa que eu já consegui verificar, que não foi considerado inconstitucional, então está mantido. Mas o que realmente me chamou muita atenção, lá em 2012, quando a gente teve toda essa discussão do Código, já houve inclusive manifestações enfáticas da professora Helena Nader, eu lembro particularmente na época, de como os cientistas não tinham sido ouvidos, houve audiências públicas, mas isso não foi considerado na decisão do Congresso. E dessa vez, mais uma vez, na cobertura da mídia, é realmente um ringue ali. Então, falar, você tem principalmente colunas realmente, então o Aldo Rebelo, por exemplo,
fez uns 2 ou 3 editoriais falando que era a morte dos pequenos produtores. Aí você tem do outro lado os ambientalistas. E o conhecimento científico quer muito. Na coluna em vídeo eu nem falo, mas lá no site do Habitat tem muitos artigos que foram, inclusive, produzidos especialmente na revista Biota Neotrópica sobre os impactos do Código Florestal sobre diferentes animais, né, sobre a fauna, sobre os recursos hídricos. Mais uma vez, isso não só não está sendo considerado, mas realmente não aparece nas notícias. Então a gente percebe que isso já vinha acontecendo e a gente tem falado muito ultimamente de como as evidências científicas, a gente falou muito aqui, por exemplo, já sobre como isso não tem sido considerado nas mudanças climáticas e a gente percebe que, infelizmente, é uma tendência que a gente tem que combater, né? É a eterna discussão, porque você tem interesses políticos, né, e interesses econômicos muito fortes envolvendo isso, porque você está falando justamente da ocupação do uso de fauna, flora e meio ambiente. E muitas vezes, como você falou, o bom senso, a razão que a ciência muitas vezes nos traz, acaba ficando de fora de toda essa conversa, de toda essa discussão. Principalmente quando a ciência indica alguma coisa que não é exatamente do interesse de grupos econômicos e grupos políticos, né? Como você está citando o caso das mudanças climáticas, é bem marcante isso. Existem estudos, etc. tal, e há pessoas que insistem a negar isso, né? Parece que quanto mais a gente nega uma coisa, né? Eu vou negando, as pessoas vão achando que ela é verdade. Esse tipo de discussão que está sendo discutida aí no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, ela sai até do âmbito político e vai mais para agora para o âmbito jurídico, né? Ver se aquilo é ou não, remete também a outras discussões que já foram feitas também sobre o quanto se deve fazer ou não se deve fazer alguma coisa, né? E muitas vezes quando cai na seara jurídica é mais ainda amplo porque as leis e o direito não são uma ciência exata, então são interpretações que a cada juiz vai ter uma sentença, isso que acaba acontecendo muito. Então, dependendo daquele ponto de vista, acaba tendo essa grande interferência. E o juiz, sem dúvida nenhuma, o juiz do Supremo, o ministro do Supremo, ele é, sem dúvida nenhuma, um ser humano que tem as suas convicções e também tem seus próprios interesses. Cada um tem o seu interesse nisso, né? Quando discutíamos isso, lembrei bastante sobre aquela discussão que também teve no Supremo Tribunal sobre a utilização de embriões para células-troncos, etc. Ali havia uma discussão não somente de interesse político, mas também interesse religioso, etc. E há essa disputa, como você até me diz, parece um UFC de disputas aí, onde é uma luta meio desenfreada. Infelizmente, a voz da ciência, ela é dificilmente ouvida, talvez pelo próprio fato da ciência falar coisas que não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Isso acaba deixando as pessoas muito desequilibradas, muito sem saber que aquilo que ela acredita piamente acaba batendo de frente, né? E aí é uma questão de crença, não crença religiosa, mas sim crença em convicções, de ideias, de princípios. E eu acho que a gente só resolve isso quanto mais a gente fizer o debate, quanto mais aparecer os resultados, mais demonstrar e mais os cientistas irem a divulgar essa situação. Porque há resultados evidentes, mas o quanto isso está chegando de fato na população, o quanto a gente está instrumentalizando a população para discutir esse tipo de questão, esse tipo de situação. Eu queria acrescentar a partir do que você falou, dois aspectos, que você fala, por exemplo, chega na seara jurídica, e aí o juiz e o próprio direito não é uma ciência exata, que é outra coisa que eu destaco, que as pessoas defendem aquele espaço que elas estão achando mais favorável. Então, tem um dos editoriais que eu vi, por exemplo, falar, é uma questão jurídica, não pode ouvir os argumentos econômicos, políticos e os científicos, como se isso fosse possível, como se o jurídico fosse isolado do econômico, isolado do político. Isso vale também para a ciência, porque quando eu falo que os cientistas algumas vezes não se preocupam em explicar, um dos editoriais, por exemplo, que é de um ecólogo, o Jean-Paul Metzger, ele fez um editorial na Folha que fala a decisão tem que ser tomada com base em evidências científicas. Esse é o título, é um título categórico, é um argumento de autoridade válido, na verdade. Mas aí quando você lê o texto, as evidências não estão lá. Ele fala, olha, a ciência sabe, é lógico que não dessa forma, mas a ciência sabe, a ciência tem que ser ouvida. Eu acho que falta um pouco, às vezes, também, a gente tem essa necessidade de explicar, bom, a ciência sabe o quê?
E aí, por exemplo, falar, olha, vai acontecer isso com os peixes, vai acontecer isso tem um artigo lá, com as abelhas, com os recursos hídricos. Então, eu acho que a ciência precisa participar desse debate, tanto pela mão de outros, da mídia, por exemplo, mas a própria ciência está mais disponível, não só desse debate, de todos os debates, para explicar as coisas, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, principalmente, que a ciência não é imutável. Ela está sempre sujeita a transformações. Isso faz parte do próprio questão do desenvolvimento do conhecimento científico. A ciência, ela é mutável. Dada novas evidências, a gente modifica a interpretação. Muitas vezes as leis, muitas são rígidas, muitas vezes são difíceis de ser mudadas, elas também podem ser mutáveis, as leis, tudo pode ser mudado, mas elas são muito mais rígidas do que a ciência, porque a ciência, uma vez que tem um novo resultado, tem um novo dado, você vai olhar, vai interpretar aquilo de nova maneira e vai partir para uma nova explicação, um novo modelo. Insistir algumas vezes no argumento jurídico é que o argumento jurídico, o princípio dele está errado. Uma coisa é você pode concluir várias coisas logicamente corretas, coerentes, mas se o princípio está errado, as consequências, as conclusões sobre isso não são corretas. Então isso muitas vezes acaba acontecendo tanto no discurso político quanto no discurso jurídico. Você tem essa disputa de que há um certo princípio, há uma certa tese, mas essa tese talvez não está mais correta, não está mais modificada, dadas as evidências, né? Eu acho que o fundamental disso não é que a ciência diz, mas é que a ciência trabalha com evidências, trabalha com resultados. A interpretação daqui a algum tempo pode estar errada, aí a gente muda. Isso é a grande vantagem da ciência. E por isso que ela acaba sendo um empreendimento humano com grande vantagem para a gente poder avançar e talvez construir uma sociedade melhor. A gente vê como essa complexidade toda e como que a gente está precisando disso, vários assuntos que a gente poderia falar aqui, fomentar de fato o diálogo, né? Essas vozes, todas essas diferentes vozes conseguirem e terem à disposição para se entender. O nosso tempo está acabando, mas a gente teve um outro caso essa semana que foi muito comentado e que está relacionado com isso de certa forma, que foi o caso do professor Elisaldo Calini, que tem 88 anos, 60 anos trabalhando com a pesquisa na área das drogas psicotrópicas, particularmente com o uso medicinal da maconha lá na década de 60, quando ninguém nem falava muito disso, e aí por causa de um seminário num assunto que também socialmente é polêmico, inclusive essa questão da religião também entra, toda a questão do conservadorismo, é intimado a depor porque participou de um debate científico. Então, a gente vê todas essas questões se repetindo em relação a ataque à ciência, em relação a essa necessidade das diferentes esferas de atuação humana conversarem melhor, né? Novamente, é a aplicação da lei ao seu extremo, né? Sim. Sem imaginar, sem pensar, né? Aí, no caso, é muito grave, porque a pessoa está intimando, etc., nem verificou quem era a pessoa, qual era a pessoa, o histórico né? dela, o porquê que ela estava lá, né? Além de tudo, fazer um constrangimento para uma pessoa, não só na idade que está, né? A pessoa não é um criminoso, né? Na idade que está, já merecia muito respeito e pela própria carreira acadêmica, como um cientista premiado e com avanços importantes nesse uso, né? Então, ou seja, novamente a ignorância sobrepondo a razão, né? Ou seja, muitas vezes aquele pequeno poder que a pessoa tem, ela acha que pode fazer isso. Mas o importante de tudo isso é a gente gritar e falar e reclamar disso para as pessoas perceberem, né, que essas falhas elas têm que ser expostas para que a gente modifique esse comportamento, porque é um risco muito grande, porque senão daqui a pouco, algo que nós estamos falando aqui no Paideia, nós também vamos poder ser intimados por estar falando determinado assunto ou até alguma outra restrição sobre aquilo que a gente discute. Eu acho que, em particular, no ambiente universitário, a divergência de ideias, a liberdade de opiniões é a sua essência que faz o crescimento do conhecimento, o avanço da ciência. Bom, e para a gente concluir aí esse primeiro bloco do Paideia dedicado ao Dia Internacional da Mulher, a gente vai acompanhar o primeiro episódio do Clique Ciência, com uma pesquisadora que foi publicado em 2017, que foi o episódio com a professora Yara Galvão Gobato, do Departamento de Física da UFSCar. Nesse episódio ela fala sobre as suas pesquisas
relacionadas de alguma forma às células solares. E em seguida a gente volta para a entrevista com a professora Lúcia Williams, que é professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar e vai falar aqui hoje sobre a prevenção da violência, especialmente da violência contra as mulheres. A gente volta já. Meu nome é Yara Galvão Gobato, sou professora de Física da Universidade Federal de São Carlos e eu trabalho com Física Experimental na área de propriedades ópticas e propriedades de transporte de materiais semicondutores. Nós temos várias linhas de pesquisa, uma delas é estudar as propriedades ópticas, e de transporte, pensando na aplicação de células solares mais eficientes, porque as células atuais elas não são baseadas em silício e o silício tem uma baixa eficiência em célula solar. E a ideia é trabalhar com novos materiais semicondutores e sistemas híbridos para aumentar a eficiência de células solares. E a gente trabalha em colaboração com a Finlândia, a gente tem um projeto de pesquisa com a Finlândia, trabalha com a Índia, e a gente está iniciando agora uma colaboração com a Rússia e é um esforço conjunto para melhorar a qualidade desses dispositivos para maior eficiência de célula solar. Então, uma linha de pesquisa é investigar os óxidos, e com sistemas híbridos de polímetros, perovskitas, e a outra linha de pesquisa é usar semicondutores 2D, que são os metais de transição de calcogenados, que são bidimensionais. Se a gente estudar uma monocamada desses materiais, eles têm um confinamento e são materiais bidimensionais, que tem uma física muito interessante a ser investigada, e eles são bastante eficientes para emissão de luz, então eles são parecidos com o grafeno, só que eles têm um gap de energia e eles são muito interessantes para aplicação de emissão para aplicação optoeletrônica. E a gente espera obter dispositivos optoeletrônicos bastante eficientes com esses materiais. E a gente tem vários projetos de pesquisa para as pessoas interessadas, que quiserem realizar mestrado e doutorado, até iniciação científica, é só me procurar, tem vários projetos que devem ser desenvolvidos nessas colaborações internacionais. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença no estúdio da professora Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams, que é professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar, fundadora e coordenadora do LAPREV, que é o Laboratório de Análise e Prevenção da Violência. Lúcia, é um grande prazer, uma satisfação muito grande a gente poder recebê-la e conversar com você aqui no Paideia hoje. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Mariana, professora Dilso, pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui com vocês. A gente vai falar sobre várias manifestações específicas do fenômeno da violência, o LAPREV. Você particularmente vem atuando já há muitos anos com a pesquisa, com a intervenção nessa área, mas eu queria que a gente começasse falando de forma mais geral sobre o conceito de violência, ou sobre por que é possível e como a gente fala da violência em geral, e também o que significa esse olhar da psicologia sobre o fenômeno da violência e por que esse olhar é importante. Bom, então vamos lá. A violência é culturalmente determinada, então o que nós consideramos hoje violência não foi no passado. No passado era absolutamente normal e corriqueiro você ter escravos, você violentar mulheres, crianças, animais. Isso era parte do status quo e ninguém questionava isso. Então, desde a Segunda Grande Guerra, nós temos a Declaração dos Direitos, com o final dela, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos baliza, que nos dá um olhar universal sobre o que é considerado ou não uma violação de direito. Então, a gente pode considerar como violência como qualquer violação de direito que existe. Isso é sempre culturalmente determinado. Pode ser que no futuro nós certamente tenhamos outros padrões culturais, Agora, sobre a questão da psicologia. A psicologia tem contribuído de uma maneira assim, muito vigorosa para a compreensão do fenômeno individual da violência e principalmente porque ele é muito também culturalmente determinado. Então, eu aprendo a ser uma pessoa mais ou menos agressiva
dependendo do contexto cultural, porque enquanto ser humanos nós todos temos, vamos dizer assim, um potencial para sermos agressivos por uma questão de sobrevivência, né? Mas eu posso modelar isso de maneira a não usar este potencial para ser agressivo de maneira a ferir o outro. Então a psicologia tem tido um grande sucesso em mostrar que as pessoas que já são violentas podem reaprender através de psicoterapia, de intervenções controladas, a se comportar de maneira menos violenta. No começo eu disse que esse é o primeiro programa do ano e é um programa no marco do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado agora dia 8, quinta-feira. E eu queria que a gente falasse então agora um pouco especificamente sobre a violência contra a mulher, que é uma das áreas de atuação do LAPREV, e a gente fala sobre isso num momento que me parece bastante particular da história. A gente teve aí uma série de desdobramentos que acabaram culminando, falou-se muito ano passado, no movimento do Me Too nos Estados Unidos, seus desdobramentos aí, inclusive, aqui no Brasil. Como você avalia esse momento que a gente está vivendo, tanto toda essa ebulição aí que houve, fala-se muito sobre isso, mas também, mesmo independentemente disso, o momento que a gente vive em relação às relações de gênero e, particularmente, o combate à violência contra a mulher atualmente, no mundo e no Brasil também. Bom, esse burburinho que tem acontecido, né, em Hollywood é uma janela de oportunidade para nós, porque nunca se falou tanto a respeito, por exemplo, de assédio sexual, como se tem falado ultimamente. Então, nós temos que aproveitar essa chance para discutir algo que é extremamente frequente e que era passado batido. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma mestranda, que é a Luísa Medeiros, que está fazendo uma pesquisa de mestrado sobre a percepção sobre assédio sexual no metrô de São Paulo. Aí nós fomos rever a literatura. Tem 0 artigos científicos sobre o assunto no Brasil. E quando você vai ver internacionalmente, não tem muita coisa não. E tem mais dos países onde tem mais violação de direito. Índia, né, países assim em desenvolvimento, que ainda tem que trabalhar muito para que as relações no transporte público sejam respeitosas. Nós estamos no século XXI, não faz sentido essa aberração, né? Eu acho que, em particular, essa repercussão que teve muito no passado, que eram pessoas famosas, atrizes famosas, falando disso, que você vai lembrar como que aquela pessoa que hoje é tão poderosa, passou por isso, né? Que esses assédios aconteceram justamente naquele momento que a pessoa ainda não era tão famosa, era mais frágil, né? Então, talvez pensando um pouco nessa direção, há uma correlação sobre esse papel da mulher ser frágil na sociedade, ser mais vulnerável, etc., para que ocorra essa questão do assédio de uma maneira mais ostensiva? Ainda é justamente essa posição machista do homem ser mais forte, talvez fisicamente, e geralmente está ocupando cargos acima de poder que retrata isso ainda, mesmo no século XXI nós estamos com esse... É uma questão de poder, né? Eu não considero tanto a fragilidade, mesmo porque a mulher, em muitos aspectos, ela é mais forte que o homem, ela vive mais, ela tem um organismo que é mais forte em relação até a adoecer do que o homem, mas ela sempre teve menos poder ao longo dos séculos, né? Milhares e milhares de anos, e ainda nós não chegamos numa situação em que ela esteja confortavelmente equiparada ao homem em todas as situações, em todas as esferas possíveis. Alguma coisa que sei lá, talvez na época dos meus netos, por aí nós tenhamos esse patamar, né? Então, ela se vê numa situação de mais vulnerabilidade porque ela tem menos poder. Lúcia, ainda voltando a essa questão do Me Too e das suas repercussões, a gente teve controvérsias também, né? Teve ali o pronunciamento das francesas. Como você vê isso? Você vê que a gente está, por exemplo, que esse é um momento de transição e que a gente, esperamos, vai chegar numa situação mais estável e melhor do que a que vivemos hoje, justamente? Essa controvérsia das francesas foi excelente. Por quê? Porque obrigam as pessoas a pensar, né, e refletir.
E a minha posição pessoal, embora eu seja fã total das atrizes francesas, a Catherine Deneuve, por exemplo, é um exemplo de mulher, de atriz, mas elas tiveram uma visão do senso comum sobre o que seja assédio, porque elas falaram em flerte, que é uma palavra que está meio... não se usa mais, ela está totalmente fora de moda, mas não tem nada a ver o assédio com paquera, com ficar junto, com qualquer tipo de sedução em conjunto, né? Pelo contrário, a pessoa, ela se sente invadida quando ela é assediada, ela está fazendo algo que ela não consentiu. E essa é a questão, quer dizer, ninguém é contra as pessoas flertarem, use lá a palavra que for, né? Quando existe comum acordo. O problema é quando você tem alguém numa situação de poder, e em Hollywood acontece isso, né? Quer dizer, os produtores tinham ali a carreira da atriz nas mãos, né? E eles obrigavam, entre aspas, essas atrizes jovens a fazerem coisas que elas não queriam, né? E que as humilhavam e que depois acarretava em pensamentos depressivos e tudo mais, por conta de avançar na carreira. Isso é exemplo de assédio no trabalho, né? Muito grave. Lúcia, no LAPREV, vocês já vêm estudando a questão, e intervindo na questão da violência intrafamiliar já há muitos anos e particularmente em relação à violência contra a mulher. Ela tem uma consequência que é óbvia quando é, por exemplo, principalmente a violência física, né, que é o machucado, a morte, muitas vezes também. Mas tem outras consequências sobre as quais talvez não se fale muito. Eu vi, por exemplo, estudos do laboratório que estudavam consequências na maternidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, quais são as consequências, como um todo, é claro, da violência contra a mulher? O que acontece com essas mulheres? Bom, esse ano o LAPREV está fazendo 20 anos de atuação, então nós vamos no futuro divulgar um evento que nós abriremos para a comunidade para marcar esses 20 anos. E nós começamos estudando a violência contra a mulher, mas veja que o laboratório é um laboratório de violência, ele não é de violência doméstica, porque de propósito, porque a palavra doméstica parece que tende a minimizar a violência. Esta violência é menos importante. E, na verdade, como você mencionou, qualquer violência pode ser fatal e a violência contra a mulher fatal, no Brasil nós temos uma estatística muito preocupante, né? A mulher brasileira, quando ela é assassinada, ela não é assassinada por uma pessoa que ela não conhece. Ela é frequentemente ou significativamente mais assassinada por uma pessoa que é o parceiro ou ex-parceiro, né, de um relacionamento amoroso. Bom, violências que a gente não fala muito. Você mencionou a violência física. A violência sexual também é frequentemente falada. A violência emocional ou psicológica é menos compreendida. E até culturalmente aceita, que é você humilhar a pessoa, desqualificar essa pessoa em público, né? E fazer ameaças à pessoa. Esse tipo de violência também pode ser fatal. O que acontece? Quando ele é crônico, ele leva a pessoa, pode levar a pessoa para um profundo estado de depressão, que depois pode se matar, né? Altas taxas de suicídio em pessoas que têm um histórico crônico de violência emocional, inclusive crianças. Então, é uma violência que nós precisamos compreender e trabalhar. Agora, a questão da gravidez. Eu tive alunos orientandos que quiseram pesquisar, porque no nosso contato com mulheres que sofrem violência, sofreram violência, frequentemente quando você perguntava quando começou, elas falavam, foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Então, nós ficamos com essa questão, né, na cabeça e começamos a fazer estudos sobre isso. E a gente repara que é um período de muita vulnerabilidade e vamos tentar explicar, ou pelo menos lançar hipóteses por quê, né? Nós estamos trabalhando com um homem que é extremamente possessivo, machista e ciumento. Esse ciumento, em geral,
é gerado por ansiedade de perder esta mulher, né? Porque ele sabe que ele pode ser agressivo, mas também corre o risco de um dia ela ir embora, fugir, abandonar esse relacionamento. Quando a mulher engravida, e a violência é mais comum quando as mulheres estão num período fértil, é menos comum em mulheres de mais idade, esse parceiro vai ter que compartilhar essa mulher com outro ser humano. E essa mulher não vai estar tão disponível para ele, né? Então, ela não pode dar tanta atenção, depois que o bebê nasce, então ela passa por um período aí de muita mudança hormonal, de cuidados com esse bebê. Como ele é uma pessoa muito insegura, ele não sabe lidar bem com isso, essa mulher não está disponível, está cansada, amamentou a noite inteira, o bebê chorou muito, então acontecem, às vezes, né, as agressões, né? E podem ser fatais para a mulher e podem ser também trazer sequelas gravíssimas para as crianças, né? Nós já atendemos casos de adolescentes que tinham um quadro de deficiência intelectual porque sofreram agressões do pai na gestação da mãe, agressões graves, como atirar um objeto na barriga da mulher. Então, é uma questão muito preocupante. Você há todo um trabalho em relação às vítimas, de proteção, de prevenção, mas sempre me chamou a atenção que o LAPREV trabalha também com o agressor. Por que é importante? E as pessoas podem, inclusive, às vezes estranhar e falar, mas, poxa, ele merece isso, né? Por que olhar para aquele que está sendo, de certa forma, inclusive um criminoso? Por que é importante e o que é possível fazer, o que é importante fazer em relação ao agressor, no caso da violência em geral e da violência contra a mulher em particular? Bom, nós trabalhamos com homens, gostamos demais de trabalhar com homens, só não trabalhamos mais porque nem sempre eles têm disponibilidade para vir fazer esse trabalho, né? Mas nós já trabalhamos com homens vítimas de agressão, não é muito comum. Mas, por exemplo, nós trabalhamos um caso que eu me lembro de um homem que era vítima de violência emocional da mulher. Ele era desqualificado constantemente, ele era humilhado, ele sofria depressão, baixa autoestima, porque tinha uma parceira muito agressiva. Agora, via de regra, nós trabalhamos com homens que agridem ou já agrediram a mulher. É um trabalho fundamental de ser feito, porque não há como você eliminar a violência contra a mulher trabalhando só com as mulheres. Então, você precisa e deve trabalhar com os parceiros que são agressivos. Nem todo mundo está disposto a trabalhar, então você precisa reconhecer seus limites. Eu prefiro trabalhar com a vítima, não com o agressor. Mas quando você tem disposição de trabalhar com esse agressor, é um trabalho muito gratificante, porque esses homens sofrem, esses homens não gostam de ser do jeito que eles são, né? Quando eles fazem o elo entre ter tido um pai que agredia a mãe, ele quando criança sofria, aquilo é revelador, eles nunca pensaram a respeito e de certa forma eles respiram fundo e falam, eu não quero ser como meu pai foi, né? Eu vou ter outra trajetória. E nem todos os casos são fáceis de resolver, né? Há vários tipos de agressores, a gente não pode dizer que existe só um, né? Mas, via de regra, temos tecnologia que dá para ajudar bastante quando este homem quer ou quando ele é intimado, vamos dizer, por um juiz para fazer esse tipo de intervenção. Porque essa agressividade que tem justamente entre o homem e a mulher, nem sempre a mulher, quando ela é agredida, ela quer romper a relação com aquele homem, né? Então, nem sempre. Nem sempre. Então há de fato uma necessidade de se encontrar uma solução para o agressor, né? Porque nem sempre é isso. E talvez, em alguns casos, consigam avançar isso e resolver o problema. Com certeza. Existe uma taxa de sucesso? Eu queria perguntar no seguinte, quando o agressor ele se dispõe a vir a esse tipo de ajuda, é possível, se consegue mudanças significativas? Com certeza, e nós temos publicações a respeito. As primeiras publicações brasileiras
de intervenção, tanto individualmente como em grupo, com agressores conjugais, são do LAPREV. Infelizmente, de lá para cá... É isso que eu ia perguntar, se há outras tem iniciativas. Gente trabalhando, tem gente trabalhando no Brasil, em várias capitais, né? Mas não tem feito pesquisa, não tem publicado. Mas o atendimento, por exemplo, tá tem, com a Lei Maria da Penha, uma vez eu estava no Fórum de Brasília e tinham vários homens com gravatas ali, eu achei que eram advogados, quer dizer, viés da minha parte, meu olhar. De repente abriu o grupo de homens e aqueles homens que estavam de gravata eram agressores e sentaram num grupo de terapia para fazer uma intervenção. Então você vê que o Brasil está mudando, né? Isso era impensável. Quando o LAPREV começou, não existia a Lei Maria da Penha, e a penalidade máxima que um homem recebia era pagar uma cesta básica de multa quando ele agredia seriamente a mulher dele, né? Então, há sim maneiras, e no caso particular que está descrito, é um casal que vinha sofrendo de meia-idade, de alto poder aquisitivo, de alta escolaridade, e vinham sofrendo ali um relacionamento violento desde o início. Só que o diferencial, ambos se gostavam e ambos queriam mudar. Então, ela veio para o atendimento primeiro, depois falou com ele veio. Na época, a gente fazia o atendimento na Delegacia da Mulher, ele era um profissional de saúde, entrava pelos fundos para ninguém ver. Lia muito, nós, como é uma pessoa de alta escolaridade, nós dávamos literatura, ele lia aquilo, se deliciava, e foram mudando. E depois fizemos acompanhamento ao longo de 6 meses, e sem agressões, né? Aí eles quiseram fazer uma intervenção em grupo, e essa não foi muito bem sucedida, porque eles concordaram entre si que eles poderiam falar de qualquer coisa, menos de dinheiro. E na primeira sessão, ela trouxe o assunto dinheiro, e aí já deu confusão e tal. Mas, enfim, sem agressão física, isso é que é importante, né? A agressão psicológica é problemática? É. Mas para um casal que já tinha um relacionamento pautado em agressões físicas graves, já é um progresso, né? Esse caso em particular que você mencionou, isso também é um indicativo interessante, que muitas vezes a gente pensa que essa violência só acontece com as classes menos instruídas e mais pobres. Isso é uma coisa que está perante toda a sociedade. Perante toda a sociedade. Por incrível que pareça, né? E só quem tem contato que pode ver isso. Então, quantas vezes eu já fui atendida por profissionais da medicina e, você trabalha com violência, o meu primeiro marido fez isso e aquilo outro. Então, você vê que perpassa todas as classes, né? É mais frequente, quanto mais risco você tem, mais você... E as classes mais empobrecidas, com menos escolaridade, moram em comunidades violentas, né? Estão mais expostas a problemas de álcool e droga, que são variáveis que vão ali aumentar o caldeirão de potencial de violência, né? Você vai mudar um pouquinho de assunto, que é um assunto que fala-se muito agora, e o LAPREV já teve um trabalho também com mulheres encarceradas. E a gente teve aí recentemente a decisão do STF de presas provisórias grávidas e ou mães poderem cumprir, fazer a prisão domiciliar. Como que você que já trabalhou com esse público, como que avaliou essa decisão? Qual é a importância disso? Eu acho um grande avanço, né? Porque a gente tem que pensar que a criança não merece ser presa. Uma criança, ela tem o direito de ser cuidada em liberdade. Então, se ela precisa da mãe para amamentar, para dar os cuidados iniciais, e depois vai precisar da mãe para carinho, afeto, etc. e tal, e a gente tem dados mostrando que essa mulher está isolada. Geralmente, quando ela é encarcerada, o ex-parceiro ou parceiro não visita, não vai, né? Então, a criança fica ali, nós trabalhamos com mulheres do Paraná, que as crianças, quando saíam, quando a mãe era colocada em liberdade, elas nem sabiam que eram animais domésticos, elas nunca tinham visto. Isso do ponto de vista de desenvolvimento humano, é uma violação de direito, né? Então, temos vários países, a Argentina há muito mais tempo faz isso,
né? E nem por isso tem uma taxa de criminalidade maior que o Brasil. Então, não é por aí. Nós temos que ter alternativas para proteger nossas crianças e dar condições para essas mães na cadeia, né, quando elas estiverem num tratamento, num encarceramento domiciliar, para serem as melhores mães possíveis, porque a sociedade ganha com isso. E no futuro nós teremos menos homens ou mulheres violentas, né? Falando em proteger as crianças, esse é uma outra área importante de atuação do LAPREV, tanto com as crianças que são vítimas de violência, ou filhas de mulheres que são vítimas de violência, e também com o papel da escola na proteção dessas crianças. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você tem projetos, né? O Escola que Protege, agora o Violência Nota Zero. Qual é o papel da escola e como permitir que ela desempenhe adequadamente esse papel de proteção das crianças contra a violência? Bom, quando nós começamos com as nossas mulheres, era muito frustrante ver que alguns casos já estavam tão graves que era muito difícil não é impossível, mas é muito difícil você reverter uma vida mais livre dos sintomas da violência. E a gente até tinha que trabalhar com a polícia, porque a polícia ficava frustrada. Essa pessoa volta aqui de tempos em tempos, a gente já falou para ela largar do parceiro. Largar ou ficar com um parceiro não nos compete, isso não é da nossa office. Quem sou eu para dizer com quem fulano ou fulana tem que ficar? Então, o nosso trabalho tinha que ser ensinar essa pessoa a ficar juntos, mas sem violência, porque nós todos temos uma parcela aí para aprender a nos proteger e nos livrar da violência. Então, a gente começou a olhar para a criança, e aí, quando você começa a trabalhar com a criança, você vê que ali tem a semente de ser um futuro agressor ou uma futura vítima de violência. Então, o trabalho preventivo por excelência é trabalhar com crianças para ensiná-las a serem mulheres assertivas e não agressivas e homens assertivos e não agressivos e não violentos, né? Depois da família, a escola é o segundo contexto de influência mais forte que a criança vai estar exposta, né? Então, quase que foi natural esse trabalho. Nós trabalhamos com violência intrafamiliar e a violência na escola. E a escola, se a gente perguntar se a escola faz bem para a saúde, em muitos casos ela não faz, né? E quando você trabalha com crianças que foram vítimas de bullying, às vezes elas são absolutamente traumatizadas e têm um histórico de infelicidade na escola. Isso a gente fez muita pesquisa retroativa, perguntando para adultos hoje, olhando para trás e vendo a trajetória, né? Então, nós temos aí uma função grande de trabalhar com professores, trabalhar com toda a comunidade escolar, para entender de violência contra a criança, porque a escola tem esse olhar, às vezes ela está num olhar privilegiado, porque ela vai ver que a criança está sofrendo. Ela tem sintomas que podem sugerir com que ela esteja sendo abusada sexualmente, abusada fisicamente, né? E ela pode ter um fator de proteção, ela pode fazer o que a lei diz, né? Que é notificar essa violência. E, paralelamente, ela pode cuidar para ter um clima escolar que favoreça o respeito, né? Que a gente brinque bastante, mas que a gente não pratique violência na escola, porque isso faz mal para a saúde. Lúcia, muito obrigada. Infelizmente, com isso, nosso tempo acabou. Agradecer muito você ter estado aqui conosco e contribuir com... parabenizar pelo trabalho e agradecer ter compartilhado isso aqui com a gente nesse marco do Dia Internacional da Mulher, que mais do que nunca acho que é importante a gente falar sobre isso. Muito obrigada. Eu é que agradeço, acho o trabalho que vocês fazem de divulgar a ciência indispensável. Muito obrigada. Obrigada. E com isso, então, a gente termina esse primeiro episódio de 2018 do Paideia. A gente volta na próxima terça-feira, lembrando que agora o programa começa às 8 horas da noite. Você pode, enquanto isso, acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.